com o Marcos Linhares, que é o autor do livro Não Existe Crime Perfeito. Marcos Linhares, que já está na linha. Bom dia, Marcos. Bom dia, Rafael Alves. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio CBN. Marcos Linhares, que é agente literário, também é jornalista, radialista e professor, além de escritor. Marcos, vamos falar um pouco desse livro, Não Existe Crime Perfeito, que conta aí a história de vários crimes que foram desvendados, vários crimes que foram solucionados aqui, não só na capital, mas também ao redor aqui de Brasília. Esses crimes que foram investigados pela Polícia Civil e também que uma análise mesmo desses crimes. O livro conta um pouco essa análise de vários crimes e detalha as histórias que muitas vezes esses bastidores aí da polícia, das investigações, não são passados, a gente acaba só repassando. Não sendo contado, não é isso? É verdade. Esse livro, que eu tive a sorte de poder contar com o apoio da editora Tesauros, que é a minha editora, é um livro muito interessante e importante, Rafael, porque a gente primeiro consegue entender o papel humano da polícia, né? A gente humaniza um pouco o trabalho da polícia, porque às vezes nós esquecemos que profissionais como o policial, como o jornalista, como o médico, como é a dura rotina dos nossos trabalhos, de nossas vidas. Você, como jornalista, deve saber que nós não temos horário para trabalhar, né? Com certeza. Sábado, domingos, feriados, né? A gente abdica de muitas horas com as nossas famílias, né? Então o livro mostra muito essa questão humana do trabalho policial. E ao mesmo tempo mostra a persistência que profissionais como os jornalistas, como os médicos, enfim, como os policiais, têm que ter para conseguir levar a cabo o seu trabalho, né? O seu serviço para ser bem desempenhado. Então, o livro passa muito por esse bastidor, para as pessoas entenderem como é que é o funcionamento de uma investigação criminal e qual o papel dos diversos atores ao redor do crime. Quando uma ocorrência é registrada, né, que ela foge aos padrões normais que a gente acredita na sociedade, né, quando acontece um homicídio, um latrocínio ou qualquer delito previsto no nosso Código Penal, ou até mesmo alguns que nem são previstos, né? Porque recentemente a gente está conseguindo agora enquadrar os crimes da internet, né? Com o Marco Civil e tal. Mas então, quando a gente consegue ter essa quebra da dita normalidade, entra em ação todo um aparato preparado pela sociedade para resolver ou tentar dar uma resposta à sociedade. Nesse sentido, o agente policial, né, os delegados, os peritos criminais, enfim, se juntam para tentar dar uma resposta à sociedade, para tentar passar essa ideia de que esse caráter de normalidade voltará após isso. Certo, Marcos. E quando eles começam a trabalhar, há vários atores ao redor de um crime. Existe o jornalista, existe a própria cobrança social, existem os políticos ao redor, existe o Ministério Público, né? Existe o aparato legal da justiça, né? Com juízes, desembargadores, porque você não consegue fazer uma investigação sem ter determinadas autorizações para, por exemplo, fazer uma escuta, né? Que é parte do procedimento de investigação policial. Certo. Então, todos esses atores, eles de certa forma, eles ajudam e atrapalham a elucidação de um crime. Com certeza. Você sabe que, por exemplo, no nosso caso, nós jornalistas, nós ajudamos e às vezes nós descobrimos até coisas que a própria polícia às vezes não consegue, porque nós somos realmente chatos, né? É verdade, muitas tem que ser, né? Faz parte do nosso trabalho, né? É verdade. E meu pai, que era jornalista, falava, Rafael, olha, Marcos, nunca queira aquietar alguém, deve sempre inquietar alguém, porque senão você não será um bom jornalista. O jornalista veio para inquietar o mundo. Tá e é um negócio que é verdadeiro. Eu, quando era muito menino, não entendia muito o que ele queria dizer com isso, mas tem horas que essas nossas inquietações, elas não ajudam as investigações, como, por exemplo, tem um caso famoso, que é do Bar Bodega, em São Paulo, que foi muito bem descrito por um jornalista também lá de São Paulo, e ele retrata, e o nome do livro é O Caso do Bar Bodega, um crime da imprensa, no qual o jornalista, que eu estou tentando recordar o nome, ele faz um apanhado de que maneira que a polícia se viu tão pressionada pela imprensa, com capas e capas da Folha, do Estadão e tal,
que a polícia acaba prendendo um bando de meninos para dar uma resposta, porque a pressão estava insuportável. E aí depois se descobre que não eram aqueles meninos e etc e tal. Então tem horas que a gente não ajuda. E tem horas que a gente ajuda, a gente até salva uma investigação. Não, com Achar certeza. o ponto certo disso é que é complicado. No meu livro, eu pego crimes famosos que aconteceram no Distrito Federal, né? A capital de todos os brasileiros, né? Brasília. E a gente vai ver, por exemplo, como é que a polícia lidou com esses casos. Como o bastidor que levou à elucidação daquele crime. São todos crimes já julgados, já transitados em julgados, são crimes que já estão resolvidos, não há mais apelação, não tem mais nenhuma possibilidade legal. E aí nós passamos pelos anões do orçamento, passamos por assassinato de pessoas que marcaram a vida da cidade, como a morte da Ana Elizabeth Lofrano dos Santos. Eu tô até, inclusive, com um livro aqui em mãos, eu vi que são vários relatos, inclusive também tem o caso Pedrinho, tem vários relatos emocionantes, né? Tem o caso Pedrinho, tem o caso Marcelo Bauer, tem o sequestro das aeronaves do Wagner Canhedo, tem o caso do sequestro da filha do então senador Luiz Estevão. Então nós tivemos diversos casos que, de certa forma, tomaram conta de nossa cidade e que repercutiam nacionalmente, né? Como o caso dos anões do orçamento, que voltou à mídia, né? Na semana passada, há 10 dias mais ou menos, com a prisão do José Carlos Alves dos Santos, agora por corrupção passiva, né? Ele foi julgado inicialmente pelo assassinato da Ana Elizabeth Lofrano dos Santos e agora foi preso pela questão de corrupção passiva em relação ao caso dos anões do orçamento. Certo, Marcos, a gente está com um tempo bastante curto aqui, em seguida temos o repórter CBN. Eu queria te pedir só para a gente falar um pouco de como que a gente encontra rapidamente esse livro, já está à venda nas lojas, como que a gente encontra o seu livro, Não Existe Crime Perfeito. O livro já está à venda nas livrarias, você já pode procurar o livro na livraria FINAC, você já pode procurar o livro na livraria Leitura do Terraço Shopping, em outras livrarias, das boas livrarias da cidade você já encontra. Você encontra no site da editora Tesaurus, que é tesaurus.com.br, lembrando que Tesaurus é Thesaurus, ou pelo telefone que a Tesaurus entrega em casa no 61 3344 3738. Tá certo. Eu conversei aqui com o Marcos Linhares, infelizmente é um assunto excelente, mas a gente tem um tempo curtíssimo aqui. O livro Não Existe Crime Perfeito, que está aí na segunda edição e foi premiadíssimo nos Estados Unidos e fala aí de histórias reais dos crimes famosos em Brasília e também em outros crimes do país. Marcos, muito obrigado por suas informações, viu? Obrigado ao apoio de vocês da Rádio CBN e até a próxima oportunidade. Um abraço. Agora a gente fica com o repórter CBN das 11h30.